Olá, pessoal. Hoje nós vamos para mais um episódio do nosso podcast Oncologia Sem Fronteiras e hoje, especialmente, apresentando um tema empreendedorismo com valor na oncologia. E eu queria que o Leandro apresentasse o nosso convidado, Leandro. Sim, Nara, hoje é um dia muito especial. A gente está aqui com um amigo querido, o Amândio Fernandes, que é cofundador e presidente do Grupo Horizonte, oncologista clínico, né, de formação, e além disso membro de todas as sociedades internacionais da ASCO, da ESMO, isso de longa data. E o Amândio, na verdade, dispensa apresentações, né? A gente está apresentando ele aqui porque ele é uma referência, né? Uma referência nacional, estadual e nacional, nesse ecossistema de saúde oncológica mineira, nacional, com, né, desde da Oncomed e hoje com o Grupo Horizonte. Então, Amândio, é uma alegria grande estar aqui com você, conversar com você da sua experiência ao longo desses anos todos. Eu acho que essa conversa vai ser muito enriquecedora para todos nós, tá, pessoal? Convido vocês a ficarem até o fim aqui desse nosso bate-papo. E para começar, Amândio, eu queria que o Leandro falou bem, né, sobre sua trajetória. Então, para mim, assim, eu tenho maior respeito. Eu acho que você é o oncologista da oncologia moderna que despontou aí, conseguiu passar por todas essas fases, brilhou. Então, como é que você começou? O que te levou a fazer oncologia? Nara, muito obrigado. Leandro, muito obrigado pelo convite de estar aqui participando com vocês. É uma honra, né? Estar aqui com o Leandro, como nós estávamos brincando aqui, que foi meu residente. É eternamente jovem, né, Nara? Você que nós estamos trabalhando juntos já há algum tempo. Muito obrigado por estar aqui. Nara, quando a gente faz uma reflexão da nossa trajetória, quando eu faço uma reflexão da minha trajetória, né, o porquê que me levou a fazer oncologia, a gente chega à conclusão que as escolhas da vida, da nossa vida, elas são consequências da primeira escolha. Vou dar um exemplo. Leandro, depois talvez ele possa contar, a escolha do Leandro fazer oncologia talvez foi em consequência dele ter feito residência no Hospital Ipseng. Na minha trajetória, eu formei em 1987, há 38 anos, e naquela época existia muito poucas vagas de residência. E por incrível que pareça, acreditava que quem era bom médico era quem fazia clínica médica, né? Esse era o conceito, era um fato, né? Eu acredito que sim, até hoje. E eu optei por fazer clínica médica, porque eu queria ser bom médico, eu queria ter um conhecimento amplo na medicina. E naquela época, Leandro, existia algumas vagas, poucas vagas de residência credenciada. Eu estudando na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, todos os alunos que queriam fazer clínica médica, todos os estudantes de medicina, eles queriam o Hospital das Clínicas. E, evidentemente, eu queria o Hospital das Clínicas também. Mas, em determinado momento, eu tive a oportunidade de ser aprovado no Hospital Alberto Cavalcante. E, naquela época, era considerado uma das melhores residências de clínica médica da cidade. Era em Nampes ainda, não era nem FEMIG. Então eu tomei a decisão que eu achei que eu queria cortar o cordão umbilical da faculdade, porque se eu ficasse na faculdade, certamente, se eu fosse residente lá, teria grande possibilidade da gente desenvolver uma carreira ali, como eu falei, a partir de uma escolha. E lá no Alberto Cavalcante, onde os médicos preceptores eram brilhantes, muitos bons médicos, cara, eles só de olhar para o paciente, eles conseguiam dar o diagnóstico, né? Eu tive contato com oncologia. Tive contato com oncologia, com os bons médicos da oncologia na época, né? Alguns ainda atuando, até hoje, atuando bem. Dentre eles o Roberto Fonseca, que você conhece muito bem. E aí eu vi que aqueles médicos brilhantes de clínica médica, quando eles viam oncologia, eles nem tocavam no paciente. Falei, uai, isso é muito interessante. Eu vou fazer oncologia. Eu enxerguei a oncologia. Mas hoje eu te falo, Nara, eu te falo de coração, e vou te falar uma coisa muito poderosa, uma coisa que é muito poderosa. No decorrer do meu dia a dia, todos os dias, sem exceção, eu ouço dos meus pacientes ou de algumas pessoas que não são pacientes, às vezes pacientes do Leandro, pacientes dos médicos da nossa equipe,
A gente não imagina o tanto que nós, como oncologistas, tocamos o paciente. Sim. Né? O quanto isso é marcante na vida do paciente. E foram muitos, e tocamos muitos e de muitas maneiras. Então, fazer oncologia para mim é assim, hoje, e as pessoas me perguntam, os pacientes me perguntam, doutor, como é que você faz oncologia? Eu falo, você não consegue imaginar o quanto que a gente consegue ajudar as pessoas. Né? O número de pessoas que nós curamos é enorme. Quando nós não curamos, a gente alivia muito. Além de tudo, acolhemos sempre os pacientes. Tá? Então, a minha escolha de oncologia decorreu de ter escolhido fazer clínica médica dentro do Hospital Alberto Cavalcante, onde tinha um grande número de casos lá. Muito bom, Amandio. Essa sua visão inicial, ela né, mostra que mesmo lá há 38 anos, quando você formou, e hoje, a essência não mudou. Né? O bom médico é aquele médico que realmente tem a sensação e o desejo de cuidar do paciente. Isso que a gente aprende lá na Oncomed, no Grupo Horizonte hoje, desde do início, né? Essa acolhida do paciente que você, como você disse, o Roberto Fonseca também, construiu a cultura da Oncomed. Amandio, então você lá atrás, né, fez oncologia, e o cenário, na época que você fez, é muito distinto do que é hoje, né? Muitas coisas aconteceram lá, a gente tinha muito pouca coisa a fazer, os tratamentos eram muito arcaicos ainda, poucas quimioterapias. Hoje isso está absolutamente revolucionado. E você lá atrás percebeu que tinha, né, que queria oferecer mais ao paciente do que estava oferecendo na época. Você sempre foi muito visionário, uma constatação isso. Então, como é que foi? Me conta um pouquinho a história, assim, como é que foi que surgiu a Oncomed? Muito interessante, Leandro. Não se conhecia a oncologia, né? Inclusive, Nara, eu tenho uma colega, que ela é muito amiga minha, dentro da universidade ainda, estudando, eu perguntei a ela, na fila do bandejão, qual que era a especialidade que ela ia fazer. Ela olhou para mim e falou assim, vou fazer oncologia. Eu olhei e falei assim, o que é isso? Ela virou para mim e falou assim, trata câncer. Eu falei, você tá ficando doida? Ela não fez oncologia e eu fiz oncologia. Então, Leandro, eu fiz oncologia realmente quando eu comecei, provavelmente aqueles médicos brilhantes que eu falei que não tocavam no paciente, é porque muitas vezes eles não conseguiam o que poderia ser feito pelo paciente. Então, eu costumo falar que quando eu comecei a fazer oncologia, a oncologia ela ficava nos porões dos hospitais. Os hospitais preocupavam muito pouco com a oncologia. Os hospitais, ele não dava qualquer valor pela oncologia. E eu fiz a residência, e logo que eu fiz a residência, o Dr. Roberto Fonseca, que é sócio, me chamou para trabalhar com ele, né? Evidentemente falou, vamos trabalhar, nós vamos ver pacientes juntos. E com pouco tempo de trabalho, eu muito tímido, né? Mas com muita timidez eu consegui falar com ele, você não tem um lugar para atender os seus pacientes. Nós precisamos de um lugar para atender os nossos pacientes. Ou seja, a Oncomed nasceu com um objetivo de cuidar do paciente, colocar o paciente no centro do cuidado. Ela não nasceu de um objetivo de criar um negócio, mas sim ter um lugar para cuidar do paciente, né? Foi daí que surgiu a Oncomed. Inclusive, eu conto essa história e falo que eu sentei do lado de um telefone com um catálogo de páginas amarelas, que a esmagadora maioria das pessoas hoje não sabe o que é isso, e ligava para o plano de saúde oferecendo ser credenciado. E não tinha qualquer dificuldade naquela época, com oncologia, de conseguir um credenciamento. Hoje é praticamente impossível conseguir um credenciamento para um hospital ou para uma clínica de oncologia. Então, assim que surgiu a Oncomed, foi numa casa, né? Uma casa que a gente fala casinha azul, nós começamos com 7 médicos, eu e o Dr. Roberto Fonseca, 7 médicos e 7 colaboradores. Em 1994, né? Eu tinha 3 anos, tinha acabado a residência, quando nós implantamos a Oncomed, exatamente para ter um local para cuidar dos pacientes. E foi a primeira clínica?
Aqui em Belo Horizonte? De Belo Horizonte, sim, foi a primeira. Foi uma das primeiras do Brasil. E para te falar o seguinte, se a gente contar a história, Nara, a gente como médico, a gente só sabe uma coisa, cuidar do paciente. Né? Cuidar do paciente, fazer nada. Se eu te contar, quando eu vi a primeira vez falar em planejamento estratégico, eu perguntei, o que é isso? Né? O que faz o planejamento estratégico? E o primeiro planejamento estratégico da Oncomed eu coloquei dentro da gaveta, evidentemente. Eu achei que aquilo nunca ia ser implementado, né? Mas foi implementado. Então, foi uma das primeiras clínicas, em 1994. Logo a seguir, nós percebemos uma necessidade de crescimento. Aí nós construímos uma sede própria, que ficou pronta em 2002. E já tinha estabelecido regras em relação à capela de quimioterapia? Não tinha. Foi ali que surgiu, né? Inclusive, não tinha, eu lembro, era preparada uma bancada de... Qualquer bancada você preparava. A casinha azul, né, Amândio? Exatamente. Por isso que eu falo, muitas vezes eu encontro algumas pessoas falando mal de lobista, né? E eu falo que o lobby não é tão mal assim, porque provavelmente quem implementou capela, que trouxe capela, que fez a melhoria... Capela, mas explica pro pessoal. Provavelmente foi um lobby que que foi criado uma regulamentação, uma lei para implantar as capelas. Então, em algumas situações eu defendo a figura do lobista, porque trouxe grande melhoria para a população. Capela é um local que você vai manipular. Uma cabine, um local que você manipula os medicamentos, quando eu falo os quimioterápicos, os imunoterápicos, e todas as medicações são manipuladas ali, com o intuito, principalmente, de proteger e evitar uma série de consequências para o nosso paciente, né? E proteger também quem está manipulando. Né? Isso, uma das grandes mudanças foi, durante esses anos, foi a vigilância sanitária, o cuidado que tem com essa cabine de fluxo laminar, com o preparo, com a forma como a gente recebe o paciente, né, Amândio? Melhorou? Melhorou muito, Leandro. Melhorou muito. A evolução foi muito grande, né? Eu costumo falar que não foi uma evolução na oncologia, né, Nara? Nós sofremos uma revolução. É uma outra oncologia. A gente não vê aqueles pacientes com aquele sofrimento, a gente não vê aqueles pacientes com aquelas dores terríveis. O paciente vive mais, vive melhor, tem mais consciência do que está acontecendo com eles, a gente consegue ajudar mais o paciente. Amândio, nesse cenário de evolução, de história, né? Então tudo começou, foi lá na Oncomed. Isso, lá na Rua Paracatu? Na Rua Guajajaras. Na Rua Guajajaras, perto lá do Hospital Felício Roxo. E aí teve um determinado momento que você e o Roberto Fonseca, você olhou assim para a Oncomed e falou: no futuro ela não vai ser sustentável. Precisamos agregar valor. Como foi essa história? Exatamente. Como que surgiu o grupo, o Instituto Horizonte? Como é que isso foi pensado? Já lá atrás, na nossa história, a nossa forma de fazer oncologia, a gente sempre pensou, nós sempre pensamos que nós temos que entregar valor para o paciente. O que é entregar valor para o paciente? Fazer a melhor medicina com um custo adequado, tá? Nem mais, nem menos. E sem trazer qualquer consequência para o paciente. Perfeito? Então, nós sempre pensamos em entregar valor. E nós vimos, no decorrer dos anos, que nós precisávamos... que a prática médica é muito bonita. A prática médica, né, o raciocínio médico é a coisa mais bonita que tem na medicina. Né? A gente raciocinar, chegar a uma conclusão. Mas que a gente precisava criar um padrão para que a gente mantivesse a oncologia sustentável, cuidasse do paciente bem e não inviabilizasse a oncologia, não inviabilizasse o nosso trabalho. Okay. Ou seja, a gente sempre achou, pensando, né, a gente sempre discutiu que tem que ter um equilíbrio, colocando o paciente no centro do cuidado, que a gente pudesse entregar para ele o que há de melhor, mas que a gente deixasse o plano de saúde sustentável, deixasse tudo de forma adequada e o paciente recebesse o melhor. Tá? E desde lá, então, nós criamos um modelo de assistência que nós acreditamos que seja sustentável, que no decorrer dos anos ele vem modificando, né, para criar critérios para colocar na prática
dos cuidados do paciente, do tratamento, aquilo que de fato trouxesse benefício para o paciente, né? Então a gente sempre criou, nós sempre criamos, fizemos isso. E hoje, Leandro, hoje a gente pode afirmar com muita tranquilidade, tudo que nós fizemos, hoje nós temos evidências científicas que nos respalda naquilo que nós colocamos em prática. Ou seja, nós não exageramos nem um pouco, né? Então, os dados que a gente tem na literatura mostram que nós estamos corretos nas nossas atitudes. E esse modelo, Amandio, é um modelo que você visualizou, você viu em outro lugar e que te fez ter um parâmetro para você criar um modelo que era seu, que era um modelo que você sabia que poderia dar certo? Eu não vou... falar que é nosso é difícil. O que eu posso falar para você, Nara, é que nós estudamos todos os modelos que existem na oncologia, né? E até na medicina, de uma maneira geral, nós estudamos, que é o FIFO-CEF, que é muito condenado, Captation, Bandon, tudo que você puder pensar, todos os modelos nós avaliamos. O que acontece, Nara, é que em 1970, quando chegava um tratamento novo ao mercado, o mercado de oncologia, e eu vou citar para vocês a vinblastina. A Nara nem deve ter nunca prescrito a vinblastina. Eu acho que sim, Não, eu acho que sim. A Nara já fez hemato, já tratou pulmão. A vinblastina, na década de 70, quando ela chegou, ela tinha um custo mensal de $100. Hoje, um medicamento está chegando ao mercado em 2025, com 2024, mais especificamente, com um custo mensal de $25 mil. E você sabe que você pega determinadas doenças, por exemplo, um paciente portador de câncer de mama HER2 positivo, você sabe quando você começa o tratamento dela, mas você não sabe quando termina. Como Leandro, especialista em câncer de mama, eu sou capaz de afirmar que Leandro tem paciente portador de câncer de mama HER2 superexpresso, HER2 positivo, fazendo tratamento há mais de 10 anos. Sim. Ou seja, as doenças cronificaram. Então, você imagina o alto custo do tratamento e o paciente tem data para começar e não tem data para terminar. Não é isso? E a coisa mais interessante, Nara, que se você pensar em tudo na vida, toda tecnologia ela é substitutiva. Por exemplo, o iPhone matou o iPod. Ele substitui o iPod. Você não fica. Na medicina, ela não é substitutiva. Você pega um tratamento, você chega a uma nova modalidade de hormonoterapia, o tamoxifeno não sai. Sim. Você chega com PET-CT, ultrassom e tomografia não sai. Elas não são substitutivas, elas são inclusivas. Ninguém tem uma vitrola em casa. O povo nem sabe o que é vitrola, uma radiola. Apesar de que já tá voltando, viu, Amandio? Tem muita LP. Tem muita LP. Tem, a não ser que o cara for saudosista. Colecionador, é o específico dele. Exatamente. Então, o que eu estou colocando? Então, isso aumentou muito o custo. E com esse custo muito elevado, a gente pode falar que desequilibra a medicina e inviabiliza. Então, a oncologia no custo que ela está chegando, se a gente não criar o modelo, não trabalhar com o modelo que seja sustentável, vai ser extremamente complicado. Inviabilizamos a nossa prática. E você que, conforme a gente comentou aqui, você teve nessa oncologia que só prescrevia a quimioterapia inicial, que tinha um custo baixo, você passou por toda essa trajetória. E o que você acha assim, que foi fundamental para que a oncologia deslanchasse, tivesse esse boom aí de medicamentos que, com certeza, um alto custo, mas que foi assim, muito diferente da oncologia de quando você começou, né? Perfeito. Sua pergunta é muito boa, Nara. O Leandro também pegou um pouquinho disso. Eu costumo falar, Mara, um dia eu fui fazer uma apresentação e eu coloquei, eu não me esqueço muito disso. Num passado relativamente recente, nós tratávamos todo mundo como receita de bolo. O câncer de pulmão era uma doença única. Você tratava todo mundo igual. O câncer de mama era quase uma doença única. Sim.
O câncer de intestino grosso é uma doença única. E hoje nós conseguimos identificar que nós estamos tratando doenças diferentes, com comportamentos diferentes, e que tem alvos que você pode tratar de maneira adequada, né? Então, que dia que você ia pensar que você ia encontrar um tipo de câncer de pulmão que tem uma mutação que é encontrada em 3% dos pacientes? E se você tratar esse paciente com a medicação adequada, ele vai ter uma sobrevida, mesmo com doença metastática, de mais de 5 anos. Então foi isso. A evolução é que nós começamos a evoluir para uma medicina personalizada. Nós identificamos marcadores, identificamos de maneira molecular que são doenças diferentes, que merecem abordagem diferente e que têm prognóstico diferente, né? Então foi essa a evolução. Com relação a valor, o que é valor para você? A gente sabe o que é valor na saúde de forma internacional, da literatura mundial. Mas o que a Oncomed, o Grupo Horizonte, considera como valor? Porque foi essa entrega de valor que fez com que o Grupo Horizonte se tornasse, o Grupo Oncomed, né? A Clínica Oncomed tornasse hoje o Grupo Horizonte com tanto destaque nacional. O que é entregar valor na cultura da Oncomed que você imagina que funcionou tão bem pra gente? Perfeito, Leandro. Sua pergunta faz muito sentido. E eu sempre que falo sobre valor em saúde, eu gosto de fazer analogia no nosso dia a dia, quando as pessoas vão consumir no varejo, né? Então, quando as pessoas saem para adquirir um aparelho, um smartphone, ela sabe o que ela quer consumir no aparelho, ela sabe o que aquele aparelho vai entregar para ela, ela sabe o que vai sair. Quando você vai a um restaurante, quando o Leandro escolhe o restaurante preferido dele, ele sabe quais atributos que ele precisa ter naquele restaurante para ele frequentar aquele restaurante. Infelizmente, a maioria dos pacientes, quando consome saúde, a maioria da população, quando consome saúde, ele não consegue identificar quais são os atributos, né? Então, eu vou dar um exemplo muito prático para você, que você vai entender, Leandro. Quando você administra, né, o médico normalmente prescreve a quimioterapia. Quando você administra a quimioterapia, o que tem por trás? Tem alguma série de atributos por trás que o paciente, até mesmo nós que estamos lá prescrevendo, não conseguimos perceber o que está acontecendo por trás daquela prescrição. Então, o valor em saúde envolve muita coisa. Envolve a segurança do paciente, a qualidade do que você está entregando para ele e a experiência do paciente. Experiência do paciente não é exclusivamente a expectativa do paciente atendida, tá? A experiência do paciente vai muito além disso. Então, para você ter uma ideia, só saindo um pouco da oncologia, de um paciente chegar na recepção de um hospital até ele chegar à mesa cirúrgica para ele ser operado, são pelo menos 95 processos que tem que passar o paciente e passar bem certinho para que aconteça uma cirurgia segura. Então, eu costumo comparar o seguinte, Nara, o Leandro estava falando antes da gente entrar aqui que eu tenho medo de avião, né, Nara? Então, muitas vezes para nós, o que nós estamos enxergando como atributo de segurança no avião é quando a gente passa a segurança no raio-x, se ninguém está levando nenhuma arma, se a gente está colocando o cinto de segurança. Esses são os atributos que a gente enxerga. Mas tem uma série de atributos na segurança do voo que nós desconhecemos e que são muito mais importantes do que a gente está enxergando. Então, entregar valor, Leandro, é fazer uma medicina, entregar para o paciente com segurança e que o paciente não tenha consequência daquilo que ele está recebendo, né? Muito bom. E que o paciente tenha qualidade de vida após o tratamento que ele recebeu. Muito bom. Isso tudo permeando a jornada dele, né? A jornada do paciente na instituição. Exatamente. É toda a jornada. A gente falou do Amandio oncologista. E o Amandio empreendedor, já que o título é empreendedorismo com valor na saúde. O Amandio empreendedor surgiu a partir do quê? O que você viu que te levou a empreender? Parti da primeira escolha. Uma escolha levou a outra. Sim. Na hora que eu escolhi fazer oncologia, depois de clínica médica, me levou a enxergar que eu precisava de um lugar para atender o paciente.
E na hora que eu vi que a gente precisava melhorar, que a gente precisava planejar, que a gente precisava ir para uma clínica, nós construímos uma sede própria, aí nós evoluímos para fazer as certificações, acreditações da ONU. O que é uma acreditação, Nara? Uma acreditação é aquilo que existe com todos os processos, indicadores, né? Tudo medido. E eu costumo falar, não foi eu que falei, tá? Quem falou foi o Peter Drucker. Tudo que é medido pode ser melhorado, né? Então eu aprendi que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. E aí nós fomos crescendo e sentimos a necessidade, como o Leandro falou a palavra jornada. Numa clínica de oncologia, nós entregávamos só a quimioterapia para o paciente. E nós sentimos a necessidade de criar toda a jornada, construir toda a jornada para o paciente. Você imagina hoje, vou dar o exemplo aqui, o Leandro, ele tem um atendimento dentro da casa delas, lá no Horizonte. O que é o casa dela? A casa dela é um breast center, onde a mulher com suspeita de câncer de mama, ela é atendida. E, ao mesmo tempo, tem um mastologista, tem um oncologista, tem a radiologia mamária, para você já fazer a mamografia, fazer ultrassom mamário da mama, na suspeita do câncer de mama. Tem geneticista, ou seja, tem toda a jornada construída. E hoje eu costumo falar, como vocês sabem, né? Hoje a qualidade do meu trabalho melhorou, Nara? A qualidade do seu trabalho melhorou? A qualidade do trabalho do Leandro melhorou e oferece uma medicina muito melhor para o paciente, porque ele está sentado ao lado dos pares. Porque a decisão ela não pode acontecer só dentro de um consultório. Se a decisão acontecer sozinho com o médico no consultório, por uma série de razões nós podemos ter vieses. E nós temos que tirar esses vieses. Como ele é decidido dentro de uma equipe, o paciente é beneficiado. Você reduz variabilidade. E tem dados na literatura que mostram que quando você tem variabilidade na medicina, isso pode ser prejudicial, né? O que é isso? O que é variabilidade? Um paciente que chegar num pronto-socorro de um hospital, de uma instituição do hospital, com um quadro clínico de uma dor no peito, numa segunda-feira ou numa terça-feira, ele tem que ter o mesmo atendimento se ele chegar no carnaval, no Natal ou no Réveillon. Ele tem que ter um padrão. Então, eu volto naquilo, o raciocínio médico é brilhante. A gente tem a liberdade de pensar, mas a gente tem que pensar naquilo que a gente vai entregar para o paciente da melhor forma possível. E quando a gente decide em equipe, onde são todos envolvidos, né? Eu não tenho dúvida hoje que eu vejo, né? O Leandro já olha um paciente e fala assim, tem que fazer um ultrassom de second look, tem que fazer um ultrassom de mama, tá? Por quê? Porque nas reuniões eles estão discutindo isso todos os dias, todos os médicos. Não é isso mesmo? Perfeito, Amândio. Nesse sentido que Nara perguntou para você, de você um empreendedor, né? Isso é seu, isso é uma característica sua de olhar lá à frente e fazer o planejamento para poder chegar lá à frente. Eu queria te perguntar assim, um gestor, né? A gente tem vários gestores, mas empreendedor a gente tem muito pouco. Como é que... E é tão importante a pessoa ter essa noção de empreendedorismo, né? Como é que você, para formar o seu time, você identifica os gestores, o empreendedor? O que diferencia um gestor de um empreendedor? Perfeito, Leandro. Leandro, toda empresa ela tem que ter sua missão, sua visão e seus valores. Porque você tem que sempre fazer alguma pergunta. O que você faz? Como que você faz? E por que você faz? Em relação ao seu paciente, quando você atende o paciente, como que você faz? Por que você atende o seu paciente tão bem quanto você atende? Você atende o paciente tão bem quanto você atende porque você tem um propósito. Por isso você dá atenção devida e acolhe o paciente bem. Estou te falando porque eu conheço a sua prática. Então, é necessário, Nara, que quando a gente faça isso, a gente traga para trabalhar conosco aquelas pessoas que têm o mesmo propósito da gente. Ok. Então, a gente escolhe pelo propósito. Se a gente tiver propósito, a gente consegue entregar. A gente consegue ter resultado, né? E aí a gente consegue fazer da forma que a gente queria. Então, a seleção, você vai selecionar de acordo com os valores da empresa e os valores da pessoa.
Bom, pessoal, como o Amândio disse, o início dele, né, como ele resolveu fazer oncologia, eu também tenho uma história que eu queria compartilhar aqui com vocês, de como eu pensei inicialmente a ser oncologista. Foi o Amândio. Foi o Amândio que me descobriu, que me mostrou o que é a oncologia. Eu fiz residência de oncologia no Hospital do Ipseng. De clínica médica. Desculpa, eu fiz residência de clínica médica no Hospital do Ipseng, e isso foi em 1998. E lá eu chegava muito cedo, sabe, Nara, para poder ver os pacientes internados e poder logo já estar com os casos já conhecidos e passar para o meu preceptor de clínica médica. E mesmo chegando cedo, eu falava cedo às 6 horas da manhã. Tinha um cara jovem que chegava mais cedo que eu ainda, e quando eu chegava, ele estava indo embora. Eu falei, meu Deus do céu, quem que é esse médico jovem aqui que está chegando mais cedo que eu e está indo embora? Aí eu fui buscar ele e encontrei o Amândio, um oncologista jovem, na época eu, menino pequeno, né, residente de clínica médica, super tímido, e o Amândio, com aquela desenvoltura que ele tem de olhar paciente, de cuidar, de tratar e de resolver as coisas, e muito técnico. O oncologista é um cara técnico, é um médico técnico, e ele tinha na ponta da língua as drogas, os tratamentos, e eu falei, puxa vida, eu quero acompanhar esse doutor. E pronto, conheci o Amândio, isso em 98, e hoje, e aí por ele, terminei residência, fiz residência com o Amândio, no Hospital Felício Roxo, e logo que terminei, fui para a Oncomed, a convite dele também, e estamos juntos, né, Amândio, ao longo desses anos todos. Então, cara, eu sou oncologista, esse testemunho eu dou aqui com muito orgulho, com muita alegria por você. Inclusive, quando ele estava terminando a residência, Nara, porque o Leandro é oriundo de Ipatinga, ele recebeu o convite para ir para Ipatinga. Verdade. Ele me procurou, caminhando próximo do Ipseng, quando o Leandro estava lá. Falei, Amândio, eu fui chamado para Ipatinga. Falei, você não vai para Ipatinga, você vai ficar em Belo Horizonte trabalhando. Graças a Deus. Você lembra disso? Eu lembro demais. Você vê que não vai para Ipatinga, você vai ficar aqui. Amândio, o Leandro já carregava as características que você fala. Isso. E são características que ele viu em você. Então, sem ele dúvida. pegou para ele. Então, essa primeira escolha, que foi a sua, Leandro é um exemplo de muitos que fizeram você como as suas características foram vistas e foram espelhados em muitos oncologistas que estão pelo Brasil afora, né? É isso mesmo. E lá na Oncomed, não só eu, mas muitos colegas, eu posso citar aqui vários nomes que são oncologistas filhos do Amândio. Ô filhos velhos, viu que eu consegui. Se a gente for falar de oncologista, na sua época, característica para fazer oncologia era de uma forma, e hoje, devido a essa evolução da oncologia, o oncologista mudou as características que a gente precisa olhar nele para que seja um bom oncologista, na sua visão? Nara, o que mudou de lá para cá? Tem um quadro que chama The Doctor, o médico. Acho que todos nós aqui conhecemos. É uma série? Não, é um quadro. Um quadro, entendi. Foi encomendada para um artista pela Rainha Vitória. Sim, que tá no leito. A criança reflexivo, e o médico olhando para a criança, o pai no canto, entrando luz. Isso. Aquele quadro, ele é perfeito para mostrar as habilidades que o médico precisa ter. Esse quadro é de 1895, acredito eu tenho que rever a data. E eu tenho muita tranquilidade de te afirmar que aquelas habilidades de 1895 são as habilidades que nós precisamos ter. Né? Perfeito, Amândio. São as habilidades que nós precisamos ter. Né? Isso para a gente entender. Comunicar, acolher. O Nara, é impressionante como que ele está em frente ao paciente pensando assim, sem qualquer ferramenta, o que ele poderia oferecer de melhor para aquela criança. Isso para a gente entender que, apesar de todas essas evoluções, a essência ela tem que continuar sendo a mesma. Né? Exato. Então é isso, Nara. O que a gente faz? Quando você estudou medicina, eu tenho certeza que todos que têm um propósito de fazer medicina, o que você queria fazer era o seguinte, era diagnosticar e tratar.
Perfeito? Era diagnosticar e tratar. De lá para cá, o que mudou? Diagnosticar, as ferramentas mudaram. Como é que você diagnostica? Não existia ressonância magnética, tem ressonância magnética. Não tem PET. Você usa o PET, hoje tem PET. O PET, a ressonância, é uma ferramenta. Como é que você tratava melanoma quando o Leandro acabou a residência? Ele tratava com uma medicação chamada DTIC. Ninguém respondia, tratava sem qualquer tipo de benefício, uma toxicidade terrível. Hoje, Nara, nós temos paciente com estágio 4 de melanoma, doença disseminada, curado com imunoterapia. Imunoterapia é o quê? Uma ferramenta. Mas o oncologista mesmo, ele pode até utilizar essas ferramentas, mas ele tem que ter as habilidades de 1875. E hoje, o próprio oncologista, né? Ele tem tantas coisas, o médico tem tantos afazeres, tem tantas demandas, tantos estudos, tantas novidades de tratamento, cursos, vai no hospital, que muitas vezes a gente está perdendo, Amandio. Se a gente não ficar muito atento, a gente está perdendo essa essência. Então eu queria que você, como presidente do Grupo Horizonte, na altura que você chegou de referência, isso passasse justamente essa mensagem. A essência do médico ainda é o mais importante. Eu não tenho dúvida, Hernani. É muito gratificante ser médico. A gente tem que ficar muito honrado de ser médico. É uma profissão nobre. E nós temos a possibilidade, nós temos a oportunidade de acolher, de cuidar do paciente. Isso nós não podemos perder nunca. Né? Nunca nós podemos perder. Então, eu acho que as pessoas falam comigo, sabe, Leandro? Você continua, você é a mesma pessoa, você é modesto, humilde, não vem um conceito. Gente, nós temos valor, eu tenho valores, nossos valores são inegociáveis no cuidado do paciente. Nós não podemos negociar isso de forma absolutamente nenhuma. Então, é aquilo, né? Vocês dois acabaram de escrever um livro sobre inteligência artificial, né? E sempre a gente, como médico, eles nos perguntam: o médico vai ser substituído pela inteligência artificial? Eu respondo: o médico que trabalha como uma máquina vai ser substituído por inteligência artificial. Você sabe que a gente costuma falar que o médico não vai ser substituído pela inteligência artificial. Ele vai ser substituído pelo médico que conhece inteligência artificial. Exato, Então, a gente costuma achar que, como um preceptor meu falou, que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Então, você tem acompanhado a inteligência artificial, essas evoluções? Você está caminhando junto com essas evoluções? Nara, um médico, ele vai tornar-se um mediador. Por que ele vai tornar-se um mediador? Né? Porque o paciente, ou o familiar do paciente, que tem um conhecimento adequado de inteligência artificial, ele vai chegar para o médico com todas as informações. Ele vai ter as informações. O médico vai funcionar como um mediador. Porque há pouco tempo me perguntaram que perfil de médico você é. É daquele que fala com o paciente: você toma a decisão? Os dados são aqui, você toma a decisão? Ou você fala com o paciente: a decisão é essa? Não, nenhum nem outro. Você tem que conduzir o paciente para que a gente tome a melhor decisão para aquele paciente, para aquela situação. Então, hoje, você pega qualquer situação. Se qualquer um for na inteligência artificial, vai falar sobre o câncer de mama triplo negativo, que vai ter que fazer tratamento prévio antes de operar em determinada situação. Ele vai ler lá, você só vai chegar: o seu quadro enquadra, o seu quadro não enquadra, por isso, por aquilo. Perfeito? Então nós vamos ser mediador. Que as pessoas vão ter as informações, vão ter acesso às informações. Né? Amandio, você falou perfeito, cara. Inteligência artificial é uma ferramenta. Isso. Uma ferramenta. E a última palavra sempre é nossa. Né? Ela pode te dar, não fala assim, com relação à inteligência artificial, claro, ela pode te dar um cenário, mas você é que vai tomar a conduta e não a IA, né? E aí, como você bem disse, com o paciente é compartilhado. Perfeito. Com o paciente, né, é compartilhado. Como você faz muito bem, a Nara faz muito bem. Amandio, voltando aqui um pouquinho para o nosso empreendedorismo,
Olhando hoje para a oncologia nacional, né, com todas essas dificuldades que a gente tem de drogas caras, de custos cada vez mais elevados de saúde, com todos os apertos que a gente tem da fonte pagadora, como é que você enxerga a oncologia daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a oncologia, a medicina? A sua visão é otimista? Você tem nesse cenário uma visão de que a gente está caminhando para oferecer cada vez mais valor, como a gente está falando, ao paciente? Leandro, como é que você enxerga isso? Eu acho que a gente chegou um momento que saiu do discurso e precisou colocar na prática, de fato, e vai ser colocado na prática, né? Aquilo que vai ser executado, aquilo que de fato entrega valor para o paciente. Como nós discutimos, como nós conversamos lá inicialmente, como que você escolhe o que você vai colocar na prática? A gente sabe, baseado em ferramentas hoje disponíveis na literatura, né, na literatura e dados da literatura, que muito tratamento que chega ao mercado para paciente, quando você avalia, o ganho dele ele é muito marginal. Ele é muito marginal. Ele não tem um ganho expressivo. Há um custo muito elevado. Se você tem um tratamento a um custo elevado e que você está aplicando naquele paciente que não vai ter um benefício adequado para aquele paciente, você está trazendo consequências para o paciente. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma a respeito disso. Então, eu não tenho dúvida que nós temos que trabalhar com padronizações de condutas bem feitas. Se a gente fizer isso, na oncologia, a gente vai, sem dúvida nenhuma, conseguir ter sustentabilidade, mesmo com tanta inovação que está chegando ao mercado. Que bom escutar isso, de que é possível, né, Amandi? É possível. Eu não posso deixar de oferecer um tratamento, mesmo que seja um custo elevado, que vai curar um paciente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso oferecer um tratamento caríssimo que não vai trazer benefício nem para a qualidade de vida do paciente, nem aumentar o tempo de vida desse paciente. Então, a gente tem que avaliar o desfecho desses estudos para que a gente possa colocar na prática, né, Leandro? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que fazer as escolhas certas para o paciente e saber comunicar isso adequadamente para o paciente e para os familiares, quando necessário. Perfeito. A gente não tem muita parceria público-privada para beneficiar esses pacientes oncológicos que são públicos sozinhos. Você acha que tem espaço para essa parceria, para que melhore a entrega da oncologia para esses pacientes? Nara, você fez uma pergunta difícil, hein, Nara? Muito difícil, mas eu vou pensar bem para te responder. A gente já viu algumas evoluções. A gente já viu, por exemplo, no câncer de mama, vou voltar um pouquinho mais atrás, no GIST, com imatinib, né? Eu acredito que se a gente usar o dinheiro disponível na saúde adequadamente e escolher o que nós vamos tratar e que nós vamos beneficiar, eu acho que teríamos condições de fazer isso. Não acho que tem condições, nem na medicina suplementar. Acho que tem que oferecer tudo que está disponível, porque nem tudo que está disponível vai beneficiar o paciente. Eu acho que se selecionar adequadamente, com o dinheiro disponível, a gente consegue fazer isso. Mas precisa ter vontade para fazer. Perfeito, Amandi. E porque o custo, né? O custo tem aumentado bastante, né, Amandi? E aumentado bastante quando a gente fala, tanto para, igual a gente comentou anteriormente, você que administra o hospital é muito diferente de administrar uma clínica de oncologia, né? O que você vê de paralelo aí? Um pode complementar o outro, eu posso tirar de um exemplo e colocar e ter sucesso no outro? Eu acho que uma clínica, um hospital, tem uma palavra que a gente cria sinergia. Ele cria sinergia no cuidado do paciente e integraliza o cuidado do paciente, né? E ele integraliza o cuidado do paciente. Então, você tem no hospital, a instituição se oferece toda a linha de cuidado, todo o cuidado do paciente integral. Você tem uma medicina nuclear, quando você precisa de uma cintilografia óssea, quando você precisa operar o paciente por linfonodo sentinela. Então, tudo isso são
sinergias que são criadas para favorecer o paciente. E é engraçado isso, né? Porque Leandro pode falar isso, você também. Quando vocês começaram, quando você começou, você tinha clínica e ia para um hospital que não era onde você trabalhava nesse hospital, paciente internava, você ia lá avaliar, e hoje você tem seu hospital, que seu paciente interna no seu hospital. Então isso, para o Leandro, deve ter facilitado muito. Para você ficou uma vida um pouco mais difícil, porque administrar as duas coisas é um pouco mais difícil, mas que você facilitou a nossa vida, você facilitou. O Horizonte foi um marco. Foi um marco. A Amandio está aqui, mas eu falo isso, foi um marco. Foi um marco na família Oncomed, no grupo Oncomed, né? Esse crescimento. Foi um marco na saúde mineira e para a sociedade. E ele surgiu numa época muito importante, que foi na época de pandemia, onde a gente precisava de leito, precisava de um espaço hospital. Um espaço de hospital, ainda mais um hospital igual ao Horizonte, que foi feito para ser o que é. Né, foi construído pensando em tudo isso que a gente conversou aqui, entregar o máximo de valor para o paciente. Então, realmente foi um marco. Amandio, para a gente, cara, muito boa essa nossa conversa. A gente ia aqui muito mais. Eu tenho muitas outras coisas que eu queria perguntar, mas e discutir, perguntar, se ver os seus comentários. Mas assim, eu queria que você deixasse um conselho final para os médicos que estão aqui nos assistindo inicialmente, né? O doutor, o colega, olha, para você ser um bom médico, né, tenha esses princípios, faça dessa forma. Qual é a mensagem final para que a pessoa que está nos assistindo aprenda com você? Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que para ser bom médico a gente precisa ter as habilidades técnicas necessárias, precisamos ter o conhecimento para que a gente possa colocar na prática, né? E o que eu falo, como eu falei anteriormente, ser médico é muito nobre, porque nós vamos cuidar do que há de mais nobre na face da terra, que é o ser humano. Ser médico é motivo de muito orgulho. Então, tenha as habilidades necessárias para oferecer ao paciente o que ele precisa, para que você possa acolher esse paciente, comunicar adequadamente o paciente, comunicar aquilo que o paciente precisa saber, né? A comunicação é extremamente importante. Não comunicar o que você quer, mas aquilo que o paciente precisa. É muito importante você conseguir ter habilidades para identificar isso, né? Acolher, comunicar e cuidar do paciente. Perfeito. E outra coisa é uma mensagem para o paciente, de esperança, que está nos vendo aqui também, que a gente atinge muitos pacientes que estão em tratamento, que estão vendo você, vendo Nara, me vendo aqui, e na esperança, né? Nara falou que tantos ganhos que a gente teve nos últimos anos, você mostrou tantos equipamentos novos de diagnóstico e de tratamento, tantas moléculas novas surgindo, inteligência artificial, biópsia líquida. Qual a mensagem, Amandio, que você deixa para esse paciente? A mensagem é que eu posso falar onde tem vida, tem esperança. E que a nossa especialidade, ela avançou muito, muito mais do que a gente possa imaginar, e que os pacientes têm sido beneficiados muito pelo tratamento, muito pela abordagem, e que a possibilidade de a gente hoje atingir sucesso, a cura, é muito grande. Então, o paciente tem sempre que ter esperança, porque nós sempre temos o tratamento disponível para ele. Maravilha. Eu queria agradecer a Amandio assim, imensamente sua disponibilidade por estar aqui com a gente. Queria agradecer quem está nos assistindo e aguardo vocês no próximo episódio do nosso podcast. Até mais.